Olá, estamos aqui mais uma vez. Essa é a oitava aula correspondente ao oitavo capítulo do livro do professor Huang. É a oitava aula das atividades formativas de verão da Cosmos CBPF 2025, no minicurso Um Universo Super Fluido. Bem, como eu sempre falo, abertura de todos os vídeos. Eu sou Rodrigo Francisco Santos e esse minicurso é um desdobramento do meu trabalho com o professor Luiz Gustavo Almeida, do meu trabalho de pesquisa com o professor Luiz Gustavo Almeida. É, após a gente abordar buracos negros no última, na última aula, a gente, a aula recente foi a sétima, a sexta a gente abordou a métrica de Schwarzschild e depois a gente abordou buracos negros, aí ia falar de buracos negros rodando, eu deixei para uma outra ocasião. E aqui vou falar de. Aqui parece. Então, a gente falamos sobre duas situações particulares entre a aplicação da relatividade geral, né? Onde são dois pontos em particular, onde a relatividade geral não só é aplicada, mas são os pontos onde ela melhor descreve as coisas e onde também ela encontra os seus maiores problemas. Então, a gente vai falar agora de uma descrição que a Superfluid Vacuum Theory é capaz de oferecer, que teria uma colaboração muito grande para os estudos de cosmologia, que é aquilo que a gente chama de Era de Planck. A Era de Planck corresponde a uma época muito inicial do universo, que é logo após o início da expansão. Quando eu digo logo após, é muito pouco tempo após o início da expansão, coisa de milésimo segundo, né? E são os primeiros milésimos de segundo, logo após o universo, um tempo de 10 ao menos 43 segundos, se eu não me engano, né? Que é o tempo de Planck. Assim, eu tinha comentado em aulas anteriores essa escala de grandeza. A era de Planck corresponde a esse início tremendamente turbulento, e turbulento aqui no sentido mesmo de turbulências quânticas. Já que nós estamos falando de turbulências quânticas, eventualmente a melhor descrição para esse cenário é uma descrição que fosse conjunta, juntando o formalismo que estuda vórtices quânticos, redemoinhos quânticos, né, tornados quânticos, sei lá como é que a pessoa fala em português, com relatividade geral. E é isso que a gente tenta abordar um pouco aqui. A gente vai abordar um fluido perfeito onde a densidade está ligada com a aceleração e o fator barotrópico dessa forma. Ela tem uma proporcionalidade com a aceleração e com o fator barotrópico de um gás ideal, um gás barotrópico, como nós tínhamos descrito antes. Né? Aliás, a descrição do gás barotrópico, a definição do gás barotrópico não ficou aqui, não foi objeto desse minicurso, mas foi objeto de minicursos anteriores. Então, eu recomendo que vocês procurarem esses outros minicursos, né? Que a gente, eventualmente, no futuro, a gente pode fazer uma coisa um pouco mais condensada com todo esse, ou até um minicurso que não seja tão mini, né? Mas, nesse sentido, que possa abordar todas essas definições e tal, mas na prática, a gente está fazendo alguma coisa que é bastante experimental, né, no sentido pedagógico, assim, tentar ensinar essa física teórica avançada. Então, a gente efetivamente está tateando, né, onde pisar.
Na prática, nos últimos 3 anos de atividades formativas de verão que a gente aplicou, alguma proposta de mini curso, poderiam ser vistos como um único mini curso, não necessariamente na ordem cronológica que está. A primeira tentativa foi hidrodinâmica relativística, aí ano passado a gente recuou para avanços e separou em dois, né? Avanço em relatividade geral e o outro foi sobre a equação de Navier-Stokes. Esse ano eu deveria ter oferecido avanço em relatividade geral, uma segunda parte dele, mas não foi possível, devido a compromissos outros. E iríamos oferecer junto com esse. Mas, até porque a discussão de singularidade poderia aparecer nos outros, ficaria mais interessante para abordar. Mas essas coisas todas estão em andamento de forma conjunta. E para descrever, como estava falando da era de Planck, a gente considera um fator barotrópico igual a menos 1, ou seja, que dá aquela equação do estado P igual a menos ρ. A gente considera, como já consideramos em outros, em aulas anteriores, um campo escalar do tipo Halpern-Huang, e essa lagrangiana que nós já vimos por aqui também, que está associada a um termo cinemático para o campo de Halpern-Huang e um termo quadrático, um potencial quadrático para Halpern-Huang, para esse campo. A gente já viu essa reparametrização que é feita em cima dos potenciais e do campo, né? Esse fator lambda é um cutoff de alto momento. Lá onde a gente fez a discussão de normalização, isso foi descrito, isso foi discutido, isso foi explicado. A gente disse quem era essa função aqui também lá. Esse fator B também foi descrito nos procedimentos anteriores. Assim, a gente, na era de Planck, a gente encontra uma equação de Klein-Gordon para o campo de Halpern-Huang, que esse campo, que é uma descrição do vácuo. Vamos retomar aqui. Quem pega lá a parte da normalização vai lembrar que esse campo era uma descrição do vácuo. Então, a gente tem um campo de Halpern-Huang, uma equação do Klein-Gordon, onde o V' é a derivada temporal, a derivada do potencial em relação ao φ quadrado. Então, isso aqui é uma corrente conservada. Nesse sentido, a gente pode escrever um tensor momento-energia para esse campo de Halpern-Huang, onde a pressão é dada pela lagrangiana que nós tínhamos visto, por esta lagrangiana aqui. Então, esse é o elemento que nos dá a pressão desse tensor momento-energia, que é um tensor momento-energia para um fluido ideal. Assim, a gente tem que esse tensor momento-energia é conservado, e a gente fica com as correntes, nesse sentido. As correntes conservadas são... Uma das correntes conservadas é dada pela equação de campo de Einstein associada a esse fluido aí, de Halpern-Huang, fluido perfeito de Halpern-Huang, e a outra é para e aqui a curvatura, né? Onde a curvatura, eu não defini aqui o que seria esta métrica, né? Então, nós vamos... essa métrica ainda não está definida nesse cenário. Não estou definindo quem é o espaço-tempo com o qual eu estou lidando. Então, essa é uma coisa que ficou em aberto aqui, mas nós temos que, de uma forma ou de outra, o tensor momento-energia vai estar relacionado com uma curvatura desse lado. Bem,
assim, na era de Planck, eu tenho esses objetos que correspondem à densidade do campo de Ralph-Wang e a pressão, né? E eu encontro a densidade e a pressão construídas dessa forma em relação com o setor cinemático e o setor e o potencial do Ralph-Wang. Pois bem, fazendo uma descrição que eu não tinha definido aqui, com que geometria eu estava lidando, né? Eu não tinha definido aqui qual era a métrica. Tem uma métrica aqui, né? Que métrica seria essa? Essa seria uma métrica de Friedman, Robert e Demetri Walker, que é a métrica para um espaço-tempo isotrópico, para uma seção espacial isotrópica e homogênea. Uma seção espacial isotrópica e homogênea. Então, a gente considera essas, lá nas soluções para Friedman, Lemaitre, Robert Walker, a gente considera, para o caso do campo Ralph-Wang, as soluções lá do FRLW, né? E no caso, mas assim, isso também pode ser aplicado a uma métrica de uma carga gravitacional esférica, ou seja, para um objeto tipo um buraco negro. Em ambos os casos isso funciona. E aqui uma coisa interessante, porque o Katoff, ele acaba que ele fica associado com o termo de expansão ou de com a aceleração, seja de expansão ou de contração, que é, na verdade, na métrica, que é o termo o termo de escala, que está associado com que dá a expansão ou a contração da seção espacial, né? Do Friedman, Lemaitre, Robert, da métrica de Friedman, Lemaitre, Robert, Walker. E é interessante que quando a gente monta o cutoff para o infinito, quer dizer que a gente tem uma aceleração muito alta. Então a gente vai ter um corte muito grande de momentos nesse caso, né? Na verdade, é o contrário, a gente tem uma aceleração muito baixa. E eu falei, quando a gente manda o cutoff para o infinito, a aceleração tende a zero. Então vai ter uma perda muito grande de momentos. Então isso corresponderia ao limite do Big Bang, né? Quando o potencial vai a zero. A gente ficaria só com o termo cinético e o termo de expansão. Assim, a gente minimiza esse termo no tempo e a gente encontra a densidade e a pressão para esse objeto. Então, a gente faz uma nova reparametrização do potencial com o potencial Ralph-Wang, encontrando assim uma nova equação do movimento para os campos segundo esse potencial, onde nós temos ali a variação do potencial com relação à aceleração e a variação do potencial com relação ao campo, né? Desculpa o bocejo. Com relação ao campo. Com isso, a gente tem todas essas equações que são as soluções lá do Friedman, Lemaitre e Robert Walker descritas para essa estrutura. A gente consegue concluir uma descrição considerando o efeito de uma estrutura de superfluidos
manifesta aqui. Então, ao fim e ao cabo, essa é a conclusão desse curso. Como eu disse, ainda existem no livro do Wang 4 outros capítulos em que esses outros 4 capítulos, eu pensei em não... Eu resolvi omiti-los. Primeiro, porque eu estou com muita dor de garganta. Estava com muita dor de garganta, agora estou melhorando um pouco, mas ainda assim eu não quero forçar a garganta. Até porque volta semana que vem a dar aula, essas coisas todas, né? Está sendo gravado no carnaval, então quero estar a gente está com um clima muito seco, eu quero estar bem, com a garganta bem em condições para a semana que vem. Mas o que eu tô, a gente consegue dentro desse cenário relacionar as variáveis cosmológicas da geometria de Friedman, Lemaitre e Robert Walker com essa estrutura de um superfluido associado a um campo de Halfer-Wang. Então, a gente poderia dizer que esse vácuo, essa estrutura de Katoff, ela tem toda o jeitão, toda a cara de uma estrutura de um superfluido. Nesse sentido, a gente está falando que provavelmente o espaço-tempo, em especial nesses cenários de colapso gravitacional, ele pode estar se comportando como um campo de superfluido à la Halfer-Wang. Então, acho que essa é a moral desse curso, né? De que a gente tem que, eventualmente, a quantização da gravidade talvez não seja por um tratamento reducionista da física de partículas, mas por um tratamento que vai mais numa linha de complexidade, de variáveis, de grandezas complexas, grandezas de muitos corpos. Até porque no universo seriam todos os corpos, né? De uma linha de investigação mais próxima que trata de fenômenos coletivos, transições de fase. Então, talvez seja essa eu acho que é essa a moral desse mini curso. Com isso, eu encerro esse mini curso e nos vemos lá no canal nas próximas vezes. Obrigado pela atenção e obrigado, Elael e o pessoal da Cosmos, VPF, pelo espaço.